Inscreva-se e deixe seu like. Meu nome é Adrian, e gostaria de compartilhar essas experiências paranormais bastante macabras que ocorreram quando eu trabalhava como guarda em uma escola secundária nos Estados Unidos. Foi meu primeiro emprego neste país, embora eu tenha nascido aqui. Minha vida toda foi no Brasil, meus pais e toda a minha família são brasileiros. Mas devido à difícil situação econômica, tomei a decisão de me mudar para cá. Já se passaram mais de 6 anos desde então, mas o que aconteceu naquela escola me fez pensar muito se deveria ou não voltar para o meu país. Meu trabalho era no turno da noite, e eu era encarregado de vigiar para garantir que ninguém entrasse na escola. A área onde a escola estava localizada tinha muitas gangues, e em diversas ocasiões essas gangues entravam para consumir substâncias ilícitas e deixavam certas áreas em um estado deplorável. Adianto que só consegui permanecer uma semana nesse emprego. Na primeira noite em que me apresentei para trabalhar, senti algo estranho quando entrei nas instalações. Estava tudo silencioso e vazio, senti uma atmosfera. Mas pensei que fosse apenas porque era novo e não estava acostumado a trabalhar à noite. Entrei na sala onde deveria monitorar as câmeras e me instalei por volta da meia-noite. Por meio de uma das câmeras, vi um corredor onde a porta de uma sala se abriu sozinha. Dava para ver um pouco para dentro da sala, e notei que uma cadeira estava virada como se alguém a tivesse empurrado com muita força. Revisei todas as câmeras para ver se alguém tinha entrado, mas não vi ninguém em nenhuma das câmeras. Meu trabalho era verificar o que havia causado a queda da cadeira e a abertura da porta. Nos quartos de aula não havia câmeras, e sinceramente, estava com medo. Até aquele momento, meu medo estava mais ligado à possibilidade de jovens da rua estarem lá, pois eu não estava preparado para enfrentá-los e eles poderiam ser agressivos. Ao chegar à sala que estava no segundo andar, percebi que não havia ninguém lá. Revisei as janelas, e todas estavam trancadas. Levantei a cadeira e saí da sala, fechando a porta. Porém, enquanto me afastava para descer as escadas, ouvi risadas muito claras. Virei-me abruptamente e perguntei quem estava lá, mas ninguém respondeu. À medida que me aproximava da sala, percebi que as risadas vinham de lá. Então, dei um empurrão na porta, mas mais uma vez vi que não havia ninguém dentro da sala. As risadas cessaram quando abri a porta. Revisei as salas ao lado, mas também estavam vazias, todas as janelas trancadas. Até mesmo entrei no banheiro para verificar, mas estava completamente vazio. Senti muito medo, mas mesmo que fosse algo paranormal, decidi não me deixar levar pelo medo. Fiz uma xícara de café e tentei me acalmar. Por volta das 2 da manhã, vi algo nas câmeras que me deixou arrepiado. Era a mesma câmera que havia capturado a cena na sala, mas não era uma pessoa. Era uma silhueta sem forma. Ao mudar para a próxima câmera, que estava na direção para onde a silhueta se movia, ela simplesmente desapareceu. Já estava muito inquieto, mas a situação estava longe de terminar. Após alguns minutos, alguém bateu na porta do meu escritório. Imediatamente, nem perguntei quem estava, pois sabia que ninguém mais tinha chave para entrar no pequeno corredor onde ficava a sala das câmeras. Eu estava nervoso, então liguei para meu melhor amigo, que ainda estava no Brasil, e contei tudo o que havia acontecido. Ele inicialmente pensou que eu estava brincando, mas quando percebeu que era sério, começou a pesquisar na internet sobre a escola. Eu só queria conversar com alguém para não me sentir sozinho, embora isso fosse proibido. No entanto, o que meu amigo encontrou na internet me deixou com medo. Não consigo nem descrever. Ele me contou sobre um incidente que aconteceu há 3 anos, quando um aluno armado tirou a vida de 6 colegas de classe na sala e depois tirou a própria vida. Tudo aconteceu na mesma sala onde eu estava. Só de lembrar é como se estivesse vivendo aquela sensação aterrorizante novamente. As vibrações eram horríveis, algo que espero que ninguém tenha que sentir. No entanto, eu tinha que continuar trabalhando. Pedi ao meu amigo que não lesse mais nada e preferi que ele conversasse comigo sobre outro assunto para tornar a noite mais agradável.
Começamos a falar sobre outros temas, e o tempo passou. Até às 4 da manhã, quando ele decidiu ir dormir, me despedi dele e agradeci por me acompanhar. Depois de desligar, fiquei sozinho novamente. Poucos minutos depois, ouvi um barulho muito alto. Não consegui identificar de onde veio, pois ao verificar as câmeras não mostraram absolutamente nada. Tive que sair e investigar novamente, abrindo sala por sala, começando pelo térreo. Enquanto caminhava, ouvi passos no andar de cima, correndo. Subi as escadas rapidamente, mas não havia ninguém nos corredores, nem nas salas, nem nos banheiros. Assim terminou meu primeiro turno. Finalmente amanheceu, e as pessoas começaram a chegar. Perguntaram como tinha sido meu primeiro dia, e eu respondi que tinha corrido bem. Eu não queria contar o que havia acontecido. Mesmo assim, eu precisava do emprego. Fui para onde estava morando, dormi o dia todo até anoitecer, e tive que me preparar para voltar à escola. Estava tão nervoso que mal consigo explicar. No entanto, cheguei na hora e me tranquei na sala das câmeras. Não posso mentir, aconteceu exatamente a mesma coisa que na noite anterior, barulhos estranhos pelos corredores. A câmera novamente capturou a porta da sala abrindo e fechando sozinha, como se alguém a estivesse manipulando. Desta vez, inclusive, enquanto eu assistia a uma câmera que mostrava um corredor, um armário bateu a porta com força e, ao mesmo tempo, ouvi o barulho. Não havia dúvida de que, após a tragédia, a escola tinha algo sobrenatural acontecendo à noite. Fantasmas ou almas atormentadas, como quiserem chamar. Era algo ruim que estava no ambiente. Como mencionei, consegui suportar apenas uma semana indo trabalhar lá, mas todos os dias acontecia algo semelhante ao que contei. Eu nem me dava o trabalho de sair para investigar mais, pois sabia que não se tratava de algo vivo. No entanto, o último dia foi o suficiente para me fazer sair correndo de lá. Quando cheguei para trabalhar, havia uma festa de jovens em uma casa em frente à escola. Erroneamente pensei que a noite seria mais agradável, já que havia pessoas do lado de fora e eu não me sentiria tão sozinho. Por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir os jovens da festa gritando e usando palavras. Pensei que estivessem brigando, mas o som estava cada vez mais perto da escola. Então, verifiquei a câmera frontal e vi que eles estavam literalmente do lado de fora da escola, na calçada, olhando para cima. Saí para ver o que estava acontecendo e percebi que muitos deles estavam bêbados, mas outros estavam sóbrios. Perguntei o que estava acontecendo e pedi que saíssem dali. Uma jovem reclamou que estavam sendo observados pela janela de cima de uma das salas da escola. Eu não vi ninguém. Tentei explicar que a escola estava vazia e que eu era o único lá trabalhando. Então, outro jovem disse que eu não estava fazendo um bom trabalho porque quando eu estava saindo de lá em cima, estava observando eles. Me mostraram diferentes fotos nas quais era possível ver claramente uma pessoa na janela. No entanto, o que me deixou aterrorizado não foi apenas a imagem, mas quando um jovem bêbado aproximou a foto e mostrou o rosto da pessoa, estava completamente desfigurado. Alguns começaram a gritar quando viram a foto. Os jovens foram embora, e alguns riram, mencionando o nome do jovem que perpetrou a tragédia. Naquele momento, eu não sabia como agir. Simplesmente peguei minhas coisas e saí de lá. Já tinha decidido que ia pedir demissão, e esse incidente só confirmou minha decisão. Na segunda-feira, apresentei minha demissão formalmente, pois não queria prejudicar minha reputação no trabalho. A diretora da escola foi muito amável comigo e confessou que havia perdido a conta de quantos guardas haviam pedido demissão por causa do mesmo problema. Ela era uma pessoa religiosa, mas estava começando a duvidar depois de tantos guardas renunciarem. Essa foi a minha história, e não quero me despedir sem antes dizer que a conto com muito respeito por todas as vítimas. Não apenas dessa escola, mas de todas as escolas onde algo semelhante tem acontecido. É realmente triste e lamentável. No entanto, algo que posso dizer é que o jovem que causou tanto mal não descansa em paz e ainda está lá, incapaz de transcender.
No início de 2019, acabei de me mudar para uma nova cidade. Sou natural da região metropolitana do Rio de Janeiro e mudei-me para uma cidade no interior por razões de estudo. Devido à cidade ser menor e menos povoada, consequentemente mais segura do que o local onde vivia antes, isso me dava tranquilidade para andar sozinho na rua em altas horas da noite, se assim fosse preciso. Certa noite, por volta das 21 horas, estava passeando com o meu cachorro pelos quarteirões do meu bairro. Estávamos prestes a virar a última esquina antes de pegar a reta da minha casa. Era um cruzamento de 4 ruas, consequentemente com 4 esquinas, das quais apenas uma delas tinha algo construído, proporcionando-me uma visão de 360 graus do local onde estava. Ao me aproximar dessa última esquina, que eu teria que virar para retornar para casa com meu cachorro, reparei que havia 2 homens parados bem ao lado do poste que ali ficava. Pareciam até pai e filho. O mais velho se vestia como um homem de igreja, e o mais novo vestia calça bege e uma jaqueta preta. Senti receio com a presença deles, mas meu cachorro pareceu ignorá-los completamente, o que me fez ficar tranquilo na hora. Ao passar por eles, dei boa noite para os 2 educadamente. Eles me responderam com boa noite de volta. Logo após isso, meu cachorro parou em frente ao poste que ficava ao lado deles e começou a fazer xixi, o que me fez tirar os olhos dos homens por apenas um segundo. Entretanto, quando tornei a olhá-los no segundo seguinte, eles simplesmente haviam desaparecido. Não fazia sentido, pois a rua estava completamente escura, não havia carros passando, outros transeuntes, nada. Sem contar que eu estava em um cruzamento com visão de 360 graus. Pude constatar que eles não foram em nenhuma direção, e isso, sem mencionar que não teria dado tempo deles sequer saírem do lugar sem que eu pudesse vê-los. Os homens simplesmente evaporaram. Após ficar um pouco atônito com a experiência, voltei rapidamente para casa com meu cão e fui tomar um banho para assimilar o que acabará de acontecer. Alguns dias mais tarde, passei por aquele mesmo cruzamento, porém de dia, indo ao mercado, e reparei algo que a escuridão da noite não havia me possibilitado ver. Na esquina oposta àquela em que eu havia visto aqueles 2 homens, havia despachos e oferendas religiosas, com velas, pratos de barro e alguns alimentos. Provavelmente o que vi eram seres do plano espiritual que estavam sendo oferendados naquela noite. Quando eu estudava em um colégio que ficava atrás de um cemitério bem conhecido aqui em Salvador, na Baixa de Quintas, eu e meu colega tínhamos o hábito de subir lá todas as sextas-feiras com nossas namoradas para namorar no local, que era muito reservado. O acesso do colégio permitia isso, visto que íamos pelos fundos do cemitério e não havia fiscalização na época. Certo dia, eu e meu colega subimos sozinhos e resolvemos esperar as meninas lá em cima primeiro, pois nossa aula terminou antes da delas. Foi aí que, quando chegamos ao local, encontramos na terra a cabeça de uma ossada. Como as meninas estavam demorando muito, meu colega resolveu brincar com aquele crânio. Começamos a fingir que o crânio era de uma mulher e a fingir que estávamos dançando com ele. Algo estranho começou a acontecer. De repente, o vento começou a soprar muito forte no local e, de repente, uma mulher muito bonita, usando saltos altos e toda de vermelho, apareceu. Ela nos perguntou se estávamos sozinhos. O mais intrigante nessa história é que as meninas não apareceram naquele dia, o que nos deixou preocupados. Estranhamente, a mulher falou que a chamamos e que não voltaria sozinha naquele dia. Preocupado, disse ao meu colega que precisava ir ao banheiro, pois estava apertado. Quando voltei, não encontrei mais meu colega, e como as meninas estavam demorando, fiquei preocupado. Procurei pelo cemitério inteiro, mas não o encontrei. Ele tinha total razão em não sair sozinho, pois nunca deixamos ninguém para trás quando subíamos no cemitério. Resolvi pedir ajuda a um vigilante na entrada do cemitério. Eram 8 horas da noite, e eu ainda estava procurando pelo meu colega e não o encontrava. Foi então que, após muitas buscas, encontramos algo terrível.
O vigilante decidiu procurar pelo local onde queimavam as ossadas, e lá no fundo o encontramos com os olhos arrancados e as partes íntimas mutiladas, com o coração do lado de fora. Fiquei chocado com aquela cena, e até o vigilante, na época, disse que não ouviu gritos nem sinais de agonia ou sofrimento, o que achou muito estranho. A polícia foi chamada, mas não havia provas para identificar quem cometeu tamanha brutalidade. Fiquei em estado de choque. Certa noite, quando estava em casa assistindo a um filme, a mesma mulher apareceu para mim, dizendo que eu seria o próximo caso se não fizesse algo por ela. Fiquei sem saber o que fazer e lembrei do crânio que pegamos no mesmo lugar. No dia seguinte, subi novamente lá e lembrei onde deixei a cabeça da ossada, que estava num lugar diferente do que a encontramos. Por sorte, estava lá. Peguei-a e a coloquei de volta no mesmo lugar onde a encontramos. Depois desse dia, larguei o colégio, pois não tinha mais condições de estudar naquele ano e nunca mais me envolvi em peripécias em cemitérios. A pessoa é que, se encontrar algo em locais como esses, deixe-o lá. Não conhecemos a origem de cada um. Esteja alerta. Olá, meu nome é Laura. Moro em uma pequena cidade chamada Ouro Verde, no interior de São Paulo. O que vou relatar aconteceu comigo e com minha avó. Meus avós, que já faleceram, sempre moraram em sítios, e este é um dos lugares onde aconteceram coisas estranhas. Enfim, era fim de ano, e a casa do sítio estava cheia de parentes de outras cidades. Eu tinha uns 13 a 14 anos na época. Como era adolescente, queria ficar na casa da minha avó com meus primos, mesmo estando apertado de tanta gente. Nesse dia, eu estava com febre e uma forte gripe. Então, fui dormir na sala com minha avó, em um colchão no chão. Por volta das 2 horas da manhã, acordei com algo arranhando o sofá e chamei minha avó. Ela não ouviu. Ouvi mais uma vez, e ela não respondeu. O barulho parou, e eu voltei a dormir. De repente, acordei com algo andando em volta da casa. Parecia que eram patas de cavalo na calçada. Acordei minha avó, e o barulho parou. Ela até achou que era a febre que estava me fazendo ouvir coisas, mas ela ficou acordada. Então, o barulho voltou, e ela ficou assustada e levantou. Abriu um pouco a janela da sala, olhou para fora e não viu nada. Na verdade, apesar de ser um sítio, não havia cavalos lá, e o local estava cercado com portão, tornando impossível a entrada de animais. No dia seguinte, olhamos em volta da casa e não encontramos rastros de nada. Minha avó me contou que um dia antes, meu avô tinha dito a ela que ele estava sentado do lado de fora à noite, em um balanço, e sentiu algo atrás dele. Ele achou que era um dos parentes, olhou para trás e viu um vulto de uma mão masculina em seu ombro. Eu me chamo Arthur e sou de Tomé Açu, no Pará. Atualmente, moro em Curitiba, no Paraná. Como prometido, tenho um relato que pode não parecer tão assustador, mas foi uma experiência que me tocou profundamente. Como descendente de imigrantes japoneses, guardo um carinho imenso pela história dos meus avós paternos. Minha tia paterna testemunhou a bomba atômica de Nagasaki em 1945, quando tinha apenas 12 anos. Ela costumava contar-me sobre aqueles tempos de paz e guerra na vila pesqueira em que morava, assim como a difícil jornada que fizeram para chegar ao Brasil. Infelizmente, em 2008, ela faleceu devido a problemas de saúde. Meu tio paterno, que já havia nascido no Brasil, costumava relatar como as rotinas de trabalho no campo e o racismo que a comunidade japonesa enfrentava eram terríveis naquela época. No entanto, ele e outros colonos ajudaram a transformar a pequena vila em uma cidade em crescimento. Eu o amava muito, e meu avô sempre me apoiou quando me mudei para Belém, no Pará, para continuar meus estudos no ensino médio e posteriormente quando passei no vestibular. Todos os meus familiares ficaram felizes com minha aprovação, especialmente meu avô, que se encheu de orgulho. No final de 2011, meu avô reclamou de um machucado no lábio superior da boca. Após consultas médicas e exames, recebemos a terrível notícia de que ele estava com câncer na garganta.
Em fevereiro de 2012, ele foi internado no hospital quando eu estava no terceiro semestre do meu curso de tecnólogo em radiologia. Cuidar do meu avô não era nada fácil. Lembro-me de que de manhã, minha mãe ficava com ele, e de tarde, eu cuidava dele até a hora de ir para a faculdade à noite. Nos fins de semana, havia momentos em que eu ficava o tempo todo com meu avô. Após algumas sessões de quimioterapia, meu avô, com muita dificuldade na fala, mencionou: "Tem uma menininha bem ali", disse ele com voz fraca. "Onde, Dian?", perguntei, incrédulo. "Perto da televisão", respondeu ele. O estranho era que não havia ninguém lá, e a televisão estava em um suporte muito alto. Não sei se eram os efeitos da medicação ou algo assim, mas aquilo foi muito estranho. Chegou o aniversário do meu Dian, e mesmo assim celebramos no quarto com um bolo simples e cantamos parabéns para ele. Em maio de 2012, estava exausto devido às rotinas da faculdade. Arrumei-me para dormir e tive um sonho. Não sei se chamam isso de sonhos lúcidos, mas era tão real. No sonho, eu estava caminhando pela estrada do nosso sítio, da casa do sítio. Vi meu avô forte e saudável na sala. "Dian", disse eu, correndo em sua direção e abraçando, chorando de alegria. "Está tudo bem, Junan", que era um apelido carinhoso que meus avós usavam, disse ele com um sorriso. Eu dizia que ele estava doente e não deveria falar, perguntava como ele havia chegado em casa. De repente, percebi que a mala que ele usava no hospital, com suas roupas, estava ao seu lado. "Para onde você vai viajar?" "Sim, estamos indo", disse meu avô, pegando a mala, e minha B descia as escadas com suas malas. O estranho era que minha avó já havia falecido, e ela falava português sem problemas. Continuei perguntando: "Posso ir com vocês?" "Com saudades de eu viajar?", perguntei, curioso. "Para um lugar muito bom", disse meu Dian. Acordei com o celular tocando. Era minha mãe pedindo para eu ir logo ao hospital ver meu avô, pois ele não estava melhorando. Quando cheguei lá, meu irmão também havia chegado, e ficamos ao lado dele até o fim. Lembro-me que às 12h20 meu Dian deu seu último suspiro. Entrei em desespero, chorando e implorando para que ele não partisse. Os médicos disseram que ele ainda podia ouvir, então falei em seu ouvido: "Prometo que vou me esforçar e me dedicar muito", disse enquanto soluçava. Minha época na faculdade foi muito desafiadora após a morte do meu avô, mas me lembrei de suas palavras sobre dedicação e perseverança. Em 2014, terminei meu TCC e me formei. Naquele momento, disse em minha mente: "Consegui! Consegui!" Hoje sou tecnólogo em radiologia e professor de um curso técnico em radiologia. Sei que meus avós estão orgulhosos de minhas conquistas, onde quer que estejam. Sei que meu relato ficou um pouco longo, mas espero que tenham gostado. Meu nome é Saul e isso aconteceu por volta do ano de 2001. Eu já trabalhava para essa empresa de segurança havia cerca de 5 meses, e havia rumores sobre um lugar assustador que assombrava muitos colegas. Diziam que era aterrorizante passar a noite naquela igreja abandonada, localizada em uma pequena cidade distante. Muitos guardas designados para lá não conseguiam terminar seus turnos, alegando terem visto coisas estranhas. As luzes eram apagadas, e havia histórias de fantasmas. Sinceramente, não acreditava nessas histórias contadas pelos colegas. Sempre que eu fazia guarda em lugares isolados, as coisas costumavam fazer barulho ou parecerem assustadoras. No entanto, eu sempre encontrava uma explicação lógica para esses sons, como goteiras no teto, o som do vento nas janelas ou o farfalhar das folhas nas árvores. Meu amigo Henrique sugeriu que eu aceitasse um trabalho na famosa igreja abandonada. Eu teria que passar uma semana inteira lá, e o local estava no meio do nada. Concordei. Antes de fecharmos o acordo, Henrique olhou para mim com seriedade e disse: "Saul, não me esconda nada. Você acredita em fantasmas?" Respondi que tudo na vida tinha uma origem e uma explicação. Ele sorriu e disse que, se as coisas ficassem ruins, eu deveria ligar para ele a qualquer hora.
e ele viria me ajudar, mesmo que demorasse um pouco. Fui deixado na igreja na segunda-feira de manhã cedo. O local era bonito, com uma grande floresta e, no meio dela, uma igreja que aparentava ter mais de 100 anos. Henrique me forneceu o que eu precisava, mostrou-me o local e, depois de me acompanhar por algumas horas, partiu. Enquanto eu explorava o local para me familiarizar, percebi que nas paredes da igreja havia muitos símbolos estranhos. Eu não sabia muito sobre o assunto, mas pareciam ser símbolos usados em rituais satânicos. O que mais chamou minha atenção foi que, na capela onde as missas eram celebradas, tudo estava empoeirado, exceto os bancos. Parecia que eles haviam sido usados recentemente, pois estavam limpos ao contrário do resto do lugar. À medida que anoitecia, preparei minha comida e me preparei para a guarda por volta das 19 horas. Passei pela capela, um espaço grande e espaçoso, mas mesmo estando sozinho, senti como se alguém estivesse me observando. Não havia ninguém lá, mas algo me deixou muito desconfortável. Decidi ficar do lado de fora para evitar a sensação ruim que a igreja me causava. A noite correu relativamente tranquila, sem nada fora do comum, até por volta das 23 horas. Nesse momento, eu já estava mais calmo e a sensação desconfortável havia desaparecido. Entrei na igreja pela porta da frente, e assim que entrei, senti um frio que percorreu meu corpo, mesmo com o casaco que eu estava usando. Um medo profundo me invadiu. As luzes começaram a piscar como se estivessem prestes a se apagar. Fiz minhas necessidades no banheiro, e assim que terminei e me preparava para sair, a luz do banheiro começou a piscar e finalmente se apagou. Fiquei totalmente no escuro. Peguei meu celular rapidamente e tentei usá-lo como lanterna, mas para minha surpresa, ele não funcionava. Decidi me aproximar da porta, tocando nas paredes para não cair. No entanto, a porta estava travada e não abria. Comecei a ouvir vozes, como se houvesse alguém mais lá comigo, mas não conseguia entender o que estavam dizendo. Estava com tanto medo que só conseguia empurrar a porta repetidamente, mas parecia que algo do outro lado a segurava firmemente, impedindo-me de sair. Em um momento, tudo ficou em silêncio, e então ouvi uma voz sussurrante dizer claramente "primeiro dia". Aquela voz me aterrorizou, pois eu sabia que não havia mais ninguém no local além de mim. Não sabia como, mas me joguei contra a porta e consegui me levantar do chão rapidamente. Peguei meu celular para tentar iluminar o local, mas estava tudo escuro e não podia ver nada. Depois de alguns segundos, a lanterna do celular finalmente se acendeu. Comecei a caminhar pelo longo corredor e cheguei à capela. As paredes da igreja até o teto começaram a fazer barulhos, como se alguém estivesse batendo. Fiquei assustado e gritei que era um guarda de segurança e que aquela era uma propriedade privada, e quem estivesse ali deveria sair, senão eu chamaria a polícia. Foi então que ouvi novamente aquelas palavras, ordenando que saísse imediatamente. Meu corpo tremia de medo, e peguei o celular para ligar para o Henrique, sabendo que não estava sozinho. No entanto, meu celular escorregou das minhas mãos e caiu debaixo de um dos bancos. Ajoelhei-me para pegá-lo, mas antes de alcançá-lo, vi no fundo do banco, naquela escuridão, um par de olhos brilhantes com uma violência terrível. Fiquei aterrorizado, especialmente quando ouvi uma voz aguda ecoar pelas paredes da igreja, dizendo: "Serás minha refeição." Naquele momento, eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Fiquei paralisado de medo. Em um ato de desespero, comecei a rezar em voz alta: "Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte." Palavras ecoaram pelas paredes da igreja, e a criatura emitiu um som angustiado. Foi então que, de repente, senti que alguém segurava minhas mãos. Era o Henrique, que com todas as suas forças tentava me puxar para fora da igreja. Ele também viu a criatura e rezava fervorosamente, pedindo a proteção divina. A criatura soltou uma risada diabólica e nos ameaçou, dizendo que voltaria por nós. Depois de sua ameaça, a criatura desapareceu, e meu amigo conseguiu me puxar para fora da igreja.
Eu estava aterrorizado e mal conseguia me recuperar do susto. Além disso, senti uma dor aguda no tornozelo. Quando finalmente saímos da igreja, ouvimos uma voz aterrorizante gritar: "Malditos, voltem!" Outra voz repetia incessantemente o lema de Henrique. Ficamos petrificados, mas Henrique tentou ligar a caminhonete para sairmos dali o mais rápido possível. Para nossa surpresa, o veículo não dava partida, como se estivesse sufocado. Henrique tentou várias vezes, mas o motor simplesmente não respondia. Olhei para frente, e no meio do caminho estava a figura negra que me atacara na igreja. Ela nos encarou por alguns segundos, e depois de passar a língua pelos lábios, como se nos quisesse como presa, desapareceu. Henrique estava pálido de medo, mas tentou novamente ligar a caminhonete. Desta vez, ela funcionou, e nós saímos em disparada dali. Quando chegamos à cidade, examinei meu tornozelo e vi que estava sangrando muito. Tinha 3 cortes profundos que jorravam sangue. No hospital, fui submetido a uma cirurgia para receber 15 pontos em 3 lugares diferentes do tornozelo. Até hoje, tenho a cicatriz daquele encontro aterrorizante, e ao contrário do que pensava antes, agora acredito no sobrenatural. Boa noite, meu nome é Nelson. Durante a maior parte da minha vida, trabalhei como vigia, guarda ou zelador, como preferirem chamar, e durante esse tempo, muitas coisas estranhas aconteceram comigo. Esta é uma delas. Era o ano de 2000, e eu já estava trabalhando há pouco mais de um ano para uma empresa de segurança. Como era muito trabalhador e responsável, conquistei a confiança dos meus empregadores. Nessa época, minha esposa estava doente. Os médicos, após vários exames, diagnosticaram que ela tinha leucemia. No entanto, disseram-me que se eu cuidasse dela e gastasse dinheiro com o tratamento, poderíamos salvar minha esposa. O problema era que não tínhamos dinheiro, pois tínhamos gasto todas as nossas economias que tínhamos guardado para comprar nossa casa. Eu me sentia realmente mal pela minha situação, especialmente pela saúde da minha esposa. Um dia, meu chefe, Sr. Caetano, me informou sobre um trabalho. Seria para cuidar de uma igreja, mas o local ficava isolado, a cerca de 50 quilômetros de distância, no meio de uma comunidade. Eu teria que cuidar do lugar tanto de dia quanto de noite, pois não havia transporte público, e ele me deixaria lá me apanhando apenas no final de semana. A oferta de pagamento era muito boa, uma vez que eu precisaria permanecer no local praticamente 24 horas por dia. Aceitei a proposta com entusiasmo, pois com esse dinheiro poderia continuar pagando o tratamento da minha esposa. Fomos até o local em um domingo à tarde, e a área era arborizada e de difícil acesso. Finalmente, chegamos, e no meio do nada, lá estava a igreja. Tinha uma aparência muito antiga e estava em reforma. Além disso, parecia ter sido vandalizada. Muitas das janelas estavam quebradas, e as paredes tinham estranhos desenhos tanto dentro quanto fora. Na minha opinião, esses desenhos pareciam satânicos, mas eu não acreditava nesse tipo de coisa. Durante o dia, o lugar já parecia um pouco sombrio, e enquanto explorava mais minuciosamente, percebi que havia todo tipo de grafite nas paredes, no teto, e até mesmo os bancos dos fiéis estavam empilhados em um canto, uns sobre os outros. Em uma das salas onde o padre se vestia, havia muitas cruzes, mas estranhamente, todas estavam de cabeça para baixo, não na posição normal. Para me manter ocupado durante o dia, decidi colocar as cruzes de volta em sua posição original. Quando a noite chegou, o lugar se tornou assustador. Mesmo com as luzes acesas, tudo parecia escuro, e o interior da igreja estava extremamente frio. Por momentos, eu sentia como se alguém estivesse me observando, como se olhos invisíveis estivessem perfurando minha pele. Quando eu olhava para verificar, não via ninguém, mas às vezes as luzes pareciam piscar, sensação de que algo ruim poderia acontecer. Ao amanhecer, sentia-me em paz com a chegada do sol, o que me trazia uma sensação de segurança e proteção, tirando daquele transtorno noturno.
À medida que a segunda noite se aproximava, eu já estava acostumado a essa sensação de ser observado e tentava não dar importância a ela, continuando meu trabalho. Por volta das 2h20 da madrugada, durante minha ronda de controle, ouvi um barulho distante vindo da capela, como se algo muito pesado estivesse sendo movido e arrastado. Corri apressadamente para o local, e para minha surpresa, os bancos que serviam como assentos para os fiéis, que costumavam estar arrumados em um canto, agora estavam dispostos como se pessoas estivessem sentadas neles. Isso me deixou apavorado, pois eram 20 bancos grandes e pesados, e era impossível alguém ter mudado a disposição deles daquela maneira em tão pouco tempo. Me aproximei para tentar encontrar uma explicação lógica, mas não consegui. Quando dei um passo, as luzes começaram a falhar novamente, piscando intermitentemente, deixando tudo às escuras. Nesse momento, senti que precisava correr, e foi quando comecei a ouvir vozes recitando orações em um idioma que eu não conseguia entender. Era como se várias pessoas estivessem rezando ao mesmo tempo, e eu podia ouvir claramente as vozes, mesmo sem ver ninguém ou entender o que estavam dizendo. Sem saber o que fazer, dei meia volta e corri para buscar refúgio no meu quarto. Estava suando profusamente de medo, e minha ansiedade estava à flor da pele. Quando cheguei ao meu quarto, tentei bloquear a entrada com a cama para que ninguém pudesse entrar. Podia ouvir claramente os golpes na porta e até mesmo vi a porta se movendo com a força dos golpes. Não sei quem ou o que estava lá fora, mas batiam na porta com tanta insistência que achei que ela não resistiria por muito tempo. Fechei os olhos e me ajoelhei, desejando rezar por proteção, mas estava tão aterrorizado que não conseguia pensar em nenhuma oração. Quando abri os olhos novamente, percebi que os crucifixos da minha sala estavam girando como hélices de helicóptero nas paredes. Finalmente, pararam, mas estavam todos de cabeça para baixo. Estremeci de medo e depois senti um calor nas minhas pernas. Ao olhar para baixo, percebi que havia me urinado de medo. Não sei quanto tempo passou, mas então ouvimos um grito terrível. Parecia que uma criatura gigantesca emitia um som infernal, e depois tudo ficou em silêncio. Não tive coragem de sair do meu quarto e passei a noite inteira acordado, implorando a Deus para que o dia chegasse logo e eu pudesse sair daquele lugar maldito. Pedi a Ele que me protegesse e me permitisse ver minha esposa e minha família novamente. O tempo passou, e finalmente, com a luz do sol da manhã, ouvi o som do motor de um veículo. Era o Sr. Caetano vindo me buscar. No entanto, não abri a porta até que ele chegasse ao quarto onde eu estava. Contei a ele tudo o que vivi naqueles 5 dias, mas sua expressão facial mostrava que ele não acreditava em uma palavra do que eu estava dizendo. Fiquei frustrado, pois estava contando a verdade. O Sr. Caetano me ofereceu a oportunidade de cuidar da igreja por mais uma semana, mas recusei. Eu disse a ele que naquela igreja habita o inominável e que ele deveria encerrar aquele contrato porque o lugar era aterrorizante. Ele fez uma última verificação para garantir que tudo estava em ordem e depois me levou de volta para casa. Desde então, nunca mais voltei àquele lugar. Soube através de outros colegas que outros guardas tentaram assumir o trabalho, mas nenhum deles conseguiu passar uma única noite naquela igreja. Eventualmente, o contrato foi encerrado, pois ninguém era corajoso ou louco o suficiente para passar mais tempo lá do que eu passei. Agradeço por ouvirem meu relato. Me chamo Amélia, e gostaria de compartilhar com todo o seu público algo muito sombrio que aconteceu comigo há alguns anos, quando eu era mais jovem e trabalhava como recepcionista em uma funerária da minha cidade. Já estava trabalhando lá por muito tempo. Durante o dia, estava sempre cheio de pessoas, tanto funcionários quanto pessoas que iam para os velórios. Por isso, não me incomodava trabalhar lá, pois se eu tivesse que ficar sozinha, acho que nunca teria aceitado o emprego. Devo dizer que, em todo o tempo que trabalhei lá, nunca havia acontecido nada estranho, nada paranormal, quero dizer. Mas bastou acontecer uma vez para que eu nunca mais quisesse voltar. Certa tarde, eu estava no meu posto de trabalho e havia um velório. Então, eu precisava ficar de olho o tempo todo. No entanto,
Tive a necessidade de ir ao banheiro e fui imediatamente. Ao entrar, notei que estava sozinha. Entrei em uma cabine e, enquanto fazia minhas necessidades, ouvi alguém entrar. Isso não me incomodou, pois parecia normal, e continuei fazendo o que precisava. No entanto, o que chamou minha atenção foi que essa pessoa estava andando muito devagar e não fazia nenhum barulho. Pensei que talvez fosse uma pessoa idosa, mas depois, olhando por baixo da cabine, percebi que a pessoa estava usando saltos altos. Portanto, concluí que não era uma idosa. Saí do banheiro direto para a pia, e ao sair, notei que havia uma mulher parada em um canto do banheiro feminino. Uma mulher muito bem arrumada que estava lá, parada, sem fazer nada. Eu disse a ela que todos os banheiros estavam desocupados, caso estivesse esperando para usá-los, mas ela apenas sorriu e continuou parada no mesmo lugar. Saí do banheiro um pouco confusa, mas não dei mais importância, pois tinha que voltar ao meu posto de trabalho. Alguns minutos se passaram, não sei dizer exatamente quanto tempo, mas de repente, uma jovem senhora se aproximou da minha mesa para me perguntar onde ficava o banheiro. Indiquei onde era, ela me agradeceu e saiu. No entanto, não se passaram nem 2 minutos quando essa mesma senhora que me perguntou onde ficava o banheiro saiu correndo dali, gritando e chorando, completamente descontrolada. Todos ficamos assustados, e algumas pessoas foram perguntar o que estava acontecendo. Seu marido saiu da sala onde estavam velando o falecido ao ouvir os gritos dela, e ela simplesmente gritava: "É ela, é a Helena, está no banheiro." Seu marido tentava acalmá-la, mas eu não entendia nada do que estava acontecendo. Pensei que talvez ela tivesse tido um ataque de histeria devido à perda de seu parente ou algo do tipo. Então, entre seu marido e outras pessoas, a levaram para fora, enquanto eu pedia ao segurança que verificasse o banheiro feminino para ver o que havia lá dentro que provocou os terríveis gritos daquela mulher. O segurança entrou no banheiro feminino para verificar se estava tudo em ordem, mas em questão de segundos, ele saiu dizendo que não havia ninguém nem nada fora do comum lá. Minha chefe, ao perceber a situação, me mandou ir até a mulher, oferecer um copo d'água e garantir que ela estivesse bem. Foi o que fiz. Ao sair, a mulher estava sentada em um carro junto com seu marido e outra senhora. Me aproximei, e o marido me disse que agora não era conveniente que ela falasse com ninguém. Eu entendi, mas disse a ele que precisava saber o que havia acontecido no banheiro, e lembro que ele tinha dificuldade em me contar, pois parecia algo incrível para ele. No entanto, ele finalmente me disse: "É que minha esposa disse que quando entrou no banheiro e abriu uma das portas, lá dentro estava sua amiga Helena, que estão velando neste momento." A verdade é que eu não soube como reagir ou o que dizer a ele. Fiquei apenas com uma expressão de surpresa, olhando para o senhor que estava muito envergonhado. Ele começou a me dizer para não me preocupar, que provavelmente sua esposa estava imaginando isso porque estava muito magoada com a perda de sua amiga, e talvez seu subconsciente fizesse imaginar isso já que ela estava triste por não ter conseguido se despedir dela. Eu respondi: "Claro, não se preocupe, senhor." De qualquer forma, o banheiro das mulheres já foi verificado, mas o segurança não encontrou ninguém lá. Depois disso, fui ao escritório da minha chefe para contar o que tinha acontecido. Ela agradeceu e me mandou voltar ao meu posto, o que fiz. Mas, a essa altura, eu já estava muito inquieta. Não consegui esquecer o que o senhor me contou, e enquanto dava voltas na minha cabeça sobre o assunto, me lembrei da mulher que vi quando entrei no banheiro minutos antes de tudo acontecer. Comecei a sentir um nervosismo intenso e não sabia o que pensar. Nunca havia visto algo assim antes em toda a minha vida. A mulher que saiu correndo histérica tinha razão. Ela não estava louca e não tinha imaginado aquilo. Mas eu não sentia vontade de contar a todos. Tudo o que queria era ir para casa. Não sei como consegui, mas terminei meu turno e saí dali. Depois de pensar muito e considerar a ideia de pedir demissão, porque sabia que não seria mais a mesma coisa, acabei denunciando. Foi a melhor decisão que tomei em toda a minha vida, mas essa experiência dos meus pesadelos